Recentemente, o líder máximo da Igreja Católica, denominado como Papa Francisco, fez um pronunciamento que, de certa forma, causou uma certa agitação no meio cristão. Ele disse que o relato de Gênesis não é literal, que Deus não usou uma varinha mágica para criar todas as coisas. Que Deus ele criou o mundo e que o mundo ele se desenvolveu, ele evoluiu, passou por um processo gradativo de evolução. Isso não me assustou, porque eu já sabia que o catolicismo pensava dessa forma. Mas para algumas pessoas essa declaração foi uma declaração chocante, impactante. Mas o que nos chama a atenção é que o representante máximo do cristianismo fez uma declaração que contradiz as palavras do próprio Cristo. Se uma religião chamada cristã, ela não crê no que o próprio Cristo disse, que rumo essa religião está tomando? Nesse vídeo especial da série Texto e Contexto, especial Origens, nós queremos citar aqui alguns textos que lançam luz sobre o contexto de Gênesis capítulo 1. Porque se você pegar o capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar várias vezes sendo dito: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, haja isso, e aquilo apareceu. Esse é um relato bem simples, bem claro, bem fácil de se entender, quando ele é lido e entendido literalmente. Mas para o líder máximo do cristianismo, denominado como Papa Francisco, aquilo não é literal. Segundo ele, Deus criou o mundo e o mundo evoluiu. O mundo passou por um processo gradativo de evolução. Mas vamos continuar entendendo um pouco melhor isso. Eu não quero aqui me colocar como alguém superior a ninguém, não é esse o meu objetivo. Eu sou uma simples pessoa, uma pessoa comum como você, que assiste agora esse vídeo. Ou talvez até mesmo inferior a você, porque talvez você ocupe uma posição relevante, religiosamente falando, eu não sei. Mas eu acredito que a palavra de Deus ela pode ser entendida pelo simples. Porque ela mesma diz isso. Ela dá sabedoria, dá entendimento ao simples. Eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de João, o apóstolo amado, no capítulo 1. Nos primeiros versículos, nós temos algumas declarações interessantes para compreendermos a verdade de que as coisas que foram criadas não evoluíram. Elas foram realmente criadas como está escrito ali. Capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse versículo nós conseguimos visualizar duas pessoas, o Verbo, o Logos, que estava com Deus, ele estava com outra pessoa, ele não estava consigo mesmo. O Verbo ele estava com Deus, mas é dito também que o Verbo era Deus.
no sentido de que o Verbo era divino como Deus. O versículo 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus, reafirmando a verdade de que ele, o Verbo, o Logos, a palavra, ele estava com Deus, no princípio de todas as coisas. Aqui não aparece um terceiro elemento como estando com Deus. É interessante que isso fique muito bem claro, porque num vídeo anterior nós já abordamos o significado, o real significado do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que ali não era uma terceira pessoa, mas o sopro de Deus, segundo algumas versões bíblicas que nós apresentamos. Se você não assistiu, assista esse vídeo, é um dos primeiros da série. Mas a verdade é que aqui no Evangelho de João é dito que o Verbo, ele estava no princípio com Deus. Duas pessoas ali estavam juntas. Mas olha que interessante, no versículo 3, você que agora acompanha esse vídeo, que talvez ficou chocado com a declaração desse líder máximo do cristianismo, ou que não se assustou muito com isso, eu quero que você preste atenção no que diz o verso 3 do capítulo 1 de João. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Aqui está se falando do Verbo. O sujeito desse contexto é o Verbo, o Filho de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então como pode agora um homem que muitas vezes é reverenciado, que muitas vezes é venerado, e que a palavra dele muitas vezes é aceita acima da palavra de Deus, dizer que as coisas que foram criadas não foram criadas como num passe de mágicas, que elas se desenvolveram, que elas se evoluíram. Sendo que o Evangelho, ele diz o contrário. Ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero que você continue acompanhando, você pode ler depois todo o capítulo, mas eu quero que você veja o que está no versículo 14, que diz assim, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele mesmo Verbo que lá no princípio estava com seu Pai, estava com Deus, que era divino como ele se fez carne e ele habitou entre nós. E João, ele coloca no plural agora, porque não somente ele, mas outros também passaram por essa experiência, que diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No Monte da Transfiguração ali, João, e mais Pedro e Tiago, eles viram a glória do unigênito de Deus. Quando ali ele se transfigurou em uma glória, em uma luz muito brilhante. E ele diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu quero chamar a sua atenção também para o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, no momento que João escreveu isso aqui, Jesus já estava no seio do Pai. Esse o revelou. Então, amado, a verdade é que sem Jesus, que foi o agente criador, que criou todas as coisas por meio de seu Pai, em conexão, em união com seu Pai, sem ele nada do que foi feito se fez. Então essa história de que as coisas se desenvolveram, isso não combina com a palavra de Deus. Isso não se encaixa com a revelação de Deus por meio de sua palavra.
Outro texto que eu quero que você acompanhe está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, que disse assim, Jesus ali estava respondendo uma questão a respeito do divórcio. E ele disse assim no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Note bem o que Jesus disse nesse versículo 4. Ele aponta para aqueles homens que fizeram essa pergunta, que queriam agora colocar Jesus em uma saia justa, poderíamos dizer assim, em uma situação complicada. Ele diz para eles, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Para onde Jesus apontou? Quando ele disse, não tendes lido? Ele estava apontando para o Gênesis, para o relato da criação, que diz ali que Deus criou macho e fêmea. E quando nós agora, diante desse relato, e diante das últimas declarações desse líder do cristianismo, e diante dos últimos acontecimentos da conferência sobre a família, em que foi cogitado aí uma aceitação maior dos homossexuais, quando nós linkamos esses eventos e vemos cada um deles dentro de sua conexão, nós percebemos qual é o objetivo dessas declarações em dizer que o relato de Gênesis não é literal, que o mundo se desenvolveu. Porque o relato de Gênesis ele nos mostra a instituição de duas coisas que foram criadas na semana da criação e que elas têm sofrido ataques constantes para perderem o seu devido lugar, a sua devida importância, que é o dia verdadeiro de descanso, o sábado, que foi instituído no 7º dia, e a família, o primeiro casamento que foi feito pelo próprio Deus no 6º dia, o homem e a mulher. Nós vemos quando nós fazemos uma retrospectiva no decorrer da história, que o ataque a essas duas instituições divinas, o sábado e a família, elas têm sido intensas, elas têm sido constantes. Mas quando Jesus agora diz para aqueles homens no capítulo 19 de Mateus, no versículo 4, não tendes lido? Lido aonde? No Gênesis. Mas se o Gênesis não é literal, não pode ser entendido como se lê, como que nós podemos então conectar isso e aceitar isso em conexão com a declaração de Cristo? Então o cristianismo não acredita no que o próprio Cristo acreditava e se referia e usava como base de suas respostas, de suas declarações? Isso é sério, amado. É um ponto de profunda reflexão que deve ser feito por cada um de nós. E no verso 5 ele disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então no início, amado, no princípio, foram criados macho e fêmea. Não tem uma terceira opção. Eu sei que talvez para você que assiste, eu não sei qual a sua opção sexual, poderíamos dizer assim, porque muitos falam que isso é uma questão de opção, mas Deus não criou uma terceira opção. A pessoa já nasce pronta com aquilo que Deus lhe concedeu, a sexualidade. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou homossexuais. Eu sinto lhe informar isso. Mas se essa é a sua condição, Deus pode transformá-lo. Busque a Deus. Ele pode ajudá-lo a compreender a verdade e a buscar dele uma transformação.
E se você guarda um dia de descanso que não foi o dia instituído por Deus na semana da criação, também peça a Deus para lhe ajudar a mudar isso. Porque os ataques estão sendo feitos há muitos anos e eles continuarão sendo feitos para que você entenda de forma diferente do que está revelado na palavra de Deus. Então, o verdadeiro contexto do capítulo 1 de Gênesis sobre a criação, ele nos mostra, pela própria palavra do Cristo, do Jesus, que muitos supostamente representam, ou adoram, ou seguem, pelas próprias palavras dele. O Gênesis, ele é autêntico, ele deve ser lido e entendido, como está escrito ali, que Deus fez macho e fêmea. Mas que não só isso, lá no capítulo 2, versículo 1 a 3, vemos também que ele instituiu o 7º dia como o dia de descanso e não o primeiro dia, não o domingo. Então, amado, que você compreenda, então, amada, que você entenda as verdades da palavra de Deus em seu devido contexto. Busque por você mesmo, não aceite o que líderes religiosos estão dizendo, mas examine as Escrituras, para que você não seja desencaminhado por guias cegos que estão deturpando as declarações de Deus em sua palavra e estão arrastando milhares para a perdição. Que Deus o livre disso e o ajude a compreender cada dia mais a sua palavra em seu devido, real e verdadeiro contexto. Que Deus o abençoe.